dele ir à cruz do Calvário, ele havia falado sobre os homens que se levantariam, sobre aqueles que, vestidos em peles de ovelhas, estariam no meio do rebanho, mas que de fato elas não eram ovelhas, mas eram lobos devoradores. E nos dias em que nós vivemos hoje, isto não é diferente. Há tantos homens, há tantas mulheres, há tanta gente que se levanta dizendo ser alguma coisa. E por estes que, sem a ordem de Deus, se levantam dizendo ser alguma coisa, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem sido banalizado e tem sido descredibilizado. Mas nessa tarde há uma palavra para todos nós, porque esses homens se estão se levantando sem a ordem de Deus, sem a aprovação de Deus, da forma que estão sendo levantados ou se levantando, também cairão, perecerão, serão lançados no pó e a sua obra dará em nada. Mas aqueles que verdadeiramente, por Deus, têm sido levantados para anunciar a palavra da salvação, permanecerão anunciando, porque de fato Deus os tem levantado, porque de fato Deus tem aprovado, porque de fato Deus está no controle de tudo. Mas os homens que têm se levantado sem a ordem de Deus estão perecendo e perecerão. E o Evangelho de Cristo, por causa destes, tem sido banalizado. E o povo não quer mais a palavra de Deus. Mas nessa tarde, nós estamos com a palavra de Deus na sua íntegra, na sua totalidade e na verdade como ela é, anunciando que Jesus Cristo de Nazaré, ele perdoa pecados, ele transforma vidas, ele salva vidas e daqui uns dias ele vai voltar para levar o povo que de fato e que de verdade está lhe aguardando. Glória a Deus. Os apóstolos estavam presos e queriam que eles parassem de pregar a palavra do Senhor. Mas eles, como foram por Deus levantados, sempre eles diziam que não parariam, porque era melhor obedecer a palavra de Deus e a sua ordenança do que obedecer a homens. Quando de repente um homem muito famoso, um homem de renome, um homem muito conhecido naqueles dias se levanta e ele se pronuncia, dizendo para eles deixarem os apóstolos em paz, de mão, soltarem eles. Porque se a obra que eles estavam realizando era obra somente de homens, aquela obra seria acabada e se daria em nada. Porque antes dos apóstolos já haviam se levantado tantos outros, mas ele destaca dois, Teudas e Judas. E eles se levantaram como os que estão se levantando hoje, se dizendo ser alguma coisa,
se dizendo fazer alguma coisa, se autodenominando alguma coisa. Mas quando eles morreram, a obra se deu em nada, seus seguidores se afastaram, se dispersaram e tudo se acabou. Mas a obra de Jesus Cristo de Nazaré ainda hoje permanece. Ele já morreu, ele já ressuscitou, mas a obra está viva e permanecerá viva. Salvou vidas e salvará vidas, e hoje salva vidas, porque ele está vivo e é poderoso para tudo fazer. Larguem os homens de mão, deixem os homens em paz. Se essa obra for no dos homens, perecerá. Já morreu Paulo, já morreu Pedro, já morreu Tiago, já morreu Mateus e tantos outros já morreram. E quanto mais eram mortos e eles matavam, mais o Senhor Jesus salvava e continua salvando e salvará. Porque Jesus morreu, mas a morte não o segurou, ela não tinha poder contra a sua vida. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, como que zombando da morte. O apóstolo Paulo disse: cadê, morte, a tua força? Cadê o teu poder? A morte não segurou Jesus. A morte não parará a obra de Jesus. Ela permanecerá até o dia da sua vinda, porque o dono desta obra não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é nenhum outro homem e nenhuma outra mulher. O dono dessa obra é Jesus Cristo de Nazaré. E hoje ele salva. Se ele quiser, ele salva. Mas se hoje ele quiser, ele acaba tudo e leva a sua igreja para o céu e permanece com ela lá. E os que não quiserem a palavra da salvação perecerão e sofrerão eternamente. Mas Jesus Cristo salva. Jesus Cristo